Enquanto as crianças estão subindo, abra sua Bíblia, Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, é o texto que Deus tem nos dado para compartilhar nessa noite. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Amém? Os que acharam, fiquem de pé, até que todos achem. E na medida que você for achando, fique de pé também. Vamos ler o texto sagrado e orar mais uma vez para que Deus esteja nos conduzindo nesses momentos de compartilhar a mensagem bíblica. Diz então o texto sagrado, versículo 5: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Senhor, nós lemos a tua palavra e agora carecemos de que o Senhor esteja nos capacitando pelo poder do teu Espírito Santo que está em nós. Senhor, eu te peço por meio do Senhor Jesus, abra o entendimento deste teu povo que aqui está, para que possam entender a tua palavra, porque o teu Espírito, ele habita em nós, e ele move no nosso meio. Deus, glorifica o teu nome nestes momentos, através da tua palavra, e a tua palavra então, ela não possa voltar vazia, mas ela possa cumprir o que te apraz nesta noite. Eu oro por meio do Senhor Jesus, nessa confiança, colocando a minha vida nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Pode assentar. O comentarista inglês do século 17, Matthew Henry, ele disse o seguinte: a evidência mais segura de nosso amor a Cristo é a obediência das suas leis. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. E quando nós então refletimos sobre essa frase bíblica, teológica, desse homem de Deus do passado, sobre a evidência mais clara, mais segura do nosso amor ao nosso Senhor Jesus, que é exatamente essa obediência, esse compromisso, essa devoção. Então nós vamos entender, meus irmãos, o porquê que em toda a história da igreja até os dias atuais, homens e mulheres de Deus enfrentaram grandes dificuldades, mas foram usados por Deus e glorificaram o nome do Senhor na missão, por causa desse amor, por causa dessa obediência. E então eu faço aqui para vocês uma aplicação com a vida do apóstolo Paulo, exatamente por causa desse amor ao Senhor Jesus, dessa obediência aos mandamentos do Senhor, é que o apóstolo Paulo, ele sofreu inúmeras perseguições, teve muitos sofrimentos, passou por muitas impossibilidades por causa desse amor a Cristo, por causa da obediência aos mandamentos de Deus, por causa da sua fidelidade ao chamado de Deus para a sua vida. E exatamente a temática de hoje é atendendo ao chamado de Deus. E então nós vamos ver que quando ele escreveu essa carta aqui, principalmente a segunda carta ao jovem pastor Timóteo, ele estava novamente preso, lá em Roma, provavelmente no ano 66 ou 67 depois de Cristo.
E por que que ele estava preso nessa ocasião, onde ele escreve essa segunda carta para esse jovem pastor? Porque o imperador Nero, naqueles dias, querendo construir uma nova cidade de Roma, então ele malignamente incendiou a Roma. E então ele colocou a culpa nos cristãos, que eram aquelas classes mais pobres, grande parte de escravos. E então houve a primeira grande perseguição em âmbito mundial à igreja, em todo, praticamente, o mundo civilizado antigo, toda a expansão do domínio romano. Houve então uma perseguição muito cruel à igreja de Deus. E, segundo a história da igreja, nós vamos saber que muitos crentes naqueles dias, não negando a sua fé, foram presos, foram martirizados de forma muito cruel. Segundo as literaturas, a história da igreja, muitos deles foram crucificados de forma cruel, muitos eram atados com pinche e queimados, martirizados, mas não negavam a fé, tendo em vista a promessa do céu, da vida eterna. Muitos eram surrados, mas impressionante que apesar disso, eles se dedicavam, eles amavam mais ainda ao Senhor, eles se entregavam mais ainda à obra de Deus, eles não recuavam, pelo contrário. E o apóstolo Paulo, segundo então alguns estudiosos, provavelmente ele estava na região da Ásia Menor, em Troade, e ali novamente ele é capturado, e ele agora é levado para Roma, para aguardar a sentença, e uma sentença de pena de morte, sendo ele um dos principais líderes do cristianismo, sendo ele um dos principais que propagava a salvação em Cristo Jesus. Gente, é nesse cenário que o apóstolo Paulo então escreve essa carta para esse jovem pastor. E aí você vai ver que quando ele escreve essa carta, ele vai escrever essa carta para Timóteo, que é um filho na fé seu. Ele vai incentivar Timóteo, que apesar de todo o sofrimento, valia a pena Timóteo cumprir o ministério, valia a pena Timóteo cumprir o chamado de Deus, valia a pena Timóteo ser fiel em sua vida de servo de Deus, valia a pena Timóteo perseverar em servir ao Senhor nosso Deus. Então, gente, a gente entende que a igreja de Deus, ela deve atender, assim como Timóteo atendeu, assim como o apóstolo Paulo atendeu, e muitos outros líderes atenderam, foram obedientes ao chamado de Deus. Então nós vamos ver que em toda a existência da igreja na terra, nós também, que somos a igreja militante, precisamos ter sempre esse entendimento, que fomos chamados para obedecer a esse Deus, fomos chamados para cumprir uma missão. Ele nos vocacionou para a salvação e para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Então esse texto que eu li aqui para vocês, vai apresentar 4 conselhos, para que nós possamos atender em nossos dias o chamado ministerial na minha vida e na sua vida. Tá bom, gente? Primeiro conselho que o texto vai oferecer para mim e para você, é que nós precisamos ter vigilância total na nossa vida cristã. Nós precisamos de vigilância total, para que a gente possa cumprir o chamado de Deus. Veja o que diz a parte A do versículo que eu li. O que é que diz a parte A do versículo que eu li, gente? Mas tu, ser sóbrio em tudo. Mas tu, ser sóbrio em tudo. O que ele está falando? Está falando de vigilância. Está aconselhando ao jovem pastor Timóteo,
que ele precisa ser vigilante na sua vida cristã, para que o diabo não engane ele, para que ele não se corrompa, para que ele não perca a visão, para que ele não saia do propósito de Deus para a vida dele. Ele precisava de atenção, ele precisava de foco, ele precisava de manter o propósito dele diante do Deus Salvador dele. Então, isso requer vigilância da nossa parte. O comentarista William Gurnall, ele disse o seguinte: coloque uma proteção forte ao redor de seus sentidos. Eles são os campos de pouso de Satanás, especialmente os olhos e os ouvidos. Amados, nós precisamos então prestar atenção, porque a igreja que milita, a igreja que cumpre o chamado, tem uma batalha espiritual, tem uma oposição maligna, e nós precisamos então preservar nossos olhos, precisamos preservar nossos ouvidos daquilo que nós ouvimos e que muitas vezes, em vez de edificar, vai nos prejudicar, vai matar muitas vezes o nosso chamado, o nosso compromisso com Deus, de acordo com aquela palavra que você ouve, de acordo com aquilo que você alimenta nos teus olhos carnais. Então nós precisamos fazer como que esse comentarista que fala, proteger fortemente os nossos sentidos, proteger fortemente os nossos olhos, os nossos ouvidos de toda contaminação externa. Thomas Fuller, ele disse: nossos olhos, quando fitam objetos pecaminosos, estão fora de sua vocação e da guarda de Deus. Já pararam para pensar sobre isso? Sobre a profundidade dessa palavra, desse homem de Deus do passado? Quando eu e você, com os nossos olhos carnais, fitamos objetos pecaminosos, nós simplesmente saímos fora da nossa vocação, saímos fora da proteção de Deus, do cuidado de Deus, da guarda de Deus. E nós precisamos levar a sério esse processo na nossa vida, porque nós, irmãos, estamos num processo de aperfeiçoamento, e nós precisamos vigiar o tempo todo. Nós precisamos de atenção, nós precisamos entender que nós ainda estamos sujeitos ao pecado. E nós precisamos então guardar as nossas vestes, porque elas podem ficar sujas, de acordo com o nosso dia a dia, quando nós não vigiamos. E eu tenho ensinado a igreja, e tenho falado para a igreja, e novamente eu falo para a igreja: quando eu e você fomos alcançados, quando eu e você fomos regenerados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre nós, e efetuou um milagre maravilhoso, o milagre da regeneração, do novo nascimento, nos dando um novo coração, vivificando o nosso espírito que estava morto em delitos e pecados. Mas o incrível, meu irmão, minha irmã, é que o Espírito Santo que agora está habitando em nós, ele não aniquilou a nossa natureza pecaminosa. Deus propositalmente ainda deixou a nossa natureza pecaminosa. Só que Deus nos deu subsídios, Deus nos deu capacitação pelo Espírito Santo que está em nós, que isso é graça, é presente de Deus, que vai nos ajudar, que vai nos capacitar, para que eu e você obedeça ao Evangelho, e para que eu e você então, nessa batalha que nós temos, referente à nossa velha natureza que ainda está em nós, para que eu e você, no nosso dia a dia, nós então a crucifiquemos. Eu li na semana passada, e
escrevi aqui nesse esboço, Gálatas 5, 16 a 26, a luta que nós temos. A carne milita contra o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo que habita em nós. A carne somos nós, a nossa natureza humana, carnal, a nossa alma humana, carnal. Então isso é carne na Bíblia, e o Espírito está em nós. Então tem uma briga contínua entre nós, um se opõe ao outro, e a Bíblia diz que quem vive o fruto da carne não vai herdar o reino de Deus. Mas o verso 24 de Gálatas 5 vai falar que os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas concupiscências. Amados, então nós precisamos entender que estamos numa briga conosco mesmo, e precisamos vigiar o tempo todo. E nessa palavra aqui, que o apóstolo Paulo traz para o jovem pastor Timóteo, naquele tempo de dificuldade, naquele tempo de luta, de perseguição, ele vai falar no capítulo 2, versículo 22, o seguinte: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Então vejam que ele orienta o jovem Timóteo a fugir de quê, irmãos? A fugir das paixões da mocidade, a fugir dos desejos pecaminosos da carne, e seguir a fé, a justiça, o amor, a paz, com os que um coração puro invocam o nome do Senhor. E quando a gente observa, irmãos, 1 Pedro, você vai ver que 1 Pedro também foi outra carta, escrita praticamente nesse mesmo tempo, porque segundo a tradição, nesse mesmo tempo, também o apóstolo Pedro, que era um outro líder principal, foi preso também. E ele escreve a sua primeira carta num contexto de tribulação, de luta. E aí o apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 11, ele fala o seguinte: amados, rogo-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, porque combatem contra a alma. Veja, irmãos, que palavra. E ele traz uma reflexão profunda, nos chamando de peregrinos, nos chamando de forasteiros. Ou seja, eu e você não temos mais morada aqui neste mundo. Eu e você somos forasteiros, não somos mais deste mundo. Eu e você somos peregrinos, estamos aqui neste mundo cumprindo um chamado de Deus, mas não somos mais deste mundo. Então, como forasteiros, então como peregrinos que somos, precisamos nos abster das concupiscências da carne, porque elas combatem contra nós mesmos, elas combatem contra a nossa alma ou o nosso espírito. E Pedro, nessa mesma carta, no capítulo 4, versículo 2, ele vai falar para mim e para você: pelo que, meus irmãos, no tempo que nos resta viver na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, enquanto eu e você estamos vivendo nesse tempo, enquanto nos resta viver na carne, não sei quanto tempo eu e você vamos viver, tomara que você viva 120 anos, e seja arrebatado, não enfrente nem a morte física, não tenha problema nenhum, mas o fato é que eu e você, um dia, não vamos permanecer aqui, e precisamos então, meus irmãos, fazer a vontade de Deus, não viver segundo a concupiscência do pecado. E por isso, o apóstolo Pedro novamente, finalizando a sua carta, no capítulo 5, verso 8 e 9, ele diz algo muito sério. Ele diz assim: pelo que sede sóbrios
e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, presta atenção, porque o diabo, o vosso adversário, porque o diabo, vosso adversário, não é o seu patrão, que é o seu adversário, não é alguém da sua família que é o seu adversário, não é o seu vizinho que é o seu adversário. A Bíblia diz que o nosso adversário é o diabo. E ele diz que o diabo, aí ele completa, anda ao vosso derredor. Anda ao vosso derredor, rugindo que nem um leão, buscando a quem possa tragar. Na qual resisti-lhe firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo inteiro. Gente, às vezes, muitos não levam a sério essa palavra. O diabo, ele anda em derredor. Ao nosso redor está o Senhor, ao nosso redor está os anjos de Deus, e ele está ao nosso derredor, esperando o que, irmãos? O que ele está esperando? Uma oportunidade, uma deixa, está só te observando, não consegue pegar você hoje, mas ele espera amanhã, não consegue pegar você amanhã, vai esperar a semana que vem, e ele fica sempre de emboscada, e essa luta não para, nós precisamos entender isso, e daí que eu e você, diariamente, precisamos, irmãos, tá ligado, conforme o ditado popular, tá ligado, nós precisamos estar ligados, mas estar ligados no Evangelho, estar ligados na Palavra de Deus, estar ligados na fé em Jesus, estar ligados no temor de Deus, estar ligado na perseverança, estar ligados na busca incessante diante desse Deus. Precisamos estar ligados no trono da graça de Deus, bebendo da água viva do trono da graça de Deus. Jerônimo, um dos pais da igreja, ele disse, a vida do cristão é um estado santo, a mais pura verdade. O cristão genuíno, ele vive num estado de santidade. Dessa forma, nós vamos cumprir o chamado. Então, o primeiro conselho é esse, irmãos. Esse é o primeiro conselho, vigilância total em nossa vida cristã. Você tem sido vigilante na sua vida cristã? Segundo conselho, que eu quero destacar nessa noite. O segundo conselho é suportar as aflições referentes ao ministério. Suportar as aflições referentes ao ministério. Repitam comigo. Suportar as aflições referentes ao ministério. Mais uma vez, vocês. Parte B do versículo que eu li, que é que diz? Sofre as aflições. Veja que ele fala para esse jovem pastor Timóteo. Pastor Timóteo, sofre as aflições. Então nós precisamos entender que vida cristã não é vida de flores, mas vida cristã é vida de muitos espinhos, irmãos. Vida cristã é vida de apertos, vida cristã é vida de sofrimentos, para fazer a vontade de Deus, é o que estava acontecendo naqueles dias. Veja que ele fala, novamente eu repito, sofre as aflições. Eles, a igreja naqueles dias, estava sofrendo as aflições, não negavam a fé, não negavam a fé. Eram açoitados, eram ameaçados, mas cada vez mais que eles eram ameaçados, açoitados, mais eles eram fiéis, não negavam o nome do Senhor, muitas vezes tinham que ser martirizados. Imaginem, você e eu viver hoje, num contexto daquele, não causaria aflição em mim e você, mas ele está falando para que eu e você, nos nossos dias,
que não temos uma perseguição como aquela, mas que sofremos batalha, sofremos oposições também, para que soframos então. Sofre as aflições, não murmuremos, não desanimemos, não recuemos, mas pelo contrário, confiemos no Senhor nosso Deus. Então, vocês vão ver, 2 Timóteo 3, 10 a 12, diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Verso 11, perseguições e aflições, olha só, gente, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Agora o verso 12, e todos que piamente querem viver em Cristo, padecerão perseguição. Não tem jeito, gente, se você é fiel ao Senhor, você vai padecer perseguição, você vai ter luta na tua vida. Veja o capítulo 2, versículo 3, ele diz: sofre, tu porém, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Aí o verso 8 ele diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Aí o verso 9 do capítulo 2, por isso sofro trabalhos, e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Verso 11, palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com eles viveremos. Verso 12, se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. E se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Gente, entenderam? Nós como crentes, precisamos atentar para essa verdade. A vida cristã tem momentos que você sofre, tem momentos que tem gente que se opõe a você, por você ser crente. Tem pessoas que vão zombar de você, porque você está na igreja. Tem pessoas que vão falar mal de você, porque você professa a fé cristã. E muitas outras situações de aperto poderão aparecer para você no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua sobrevivência, por causa da sua fé. Então, a recomendação o conselho é suportar as aflições referente ao ministério. E novamente eu cito 1 Pedro 4, 12 a 14, que diz: amados, não estranheis então a ardente provação que vem sobre vocês para vos tentar, como que se coisa estranha estivesse acontecendo. Mas aí ele diz uma palavra maravilhosa: mas alegrai-vos e regozijai-vos, por serdes participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis juntamente com Ele. Porque se pelo nome de Cristo vocês estão sofrendo, bem-aventurados são vocês, porque sobre vocês repousam o Espírito da glória de Deus. Aleluia, gente! Então, nós precisamos entender que precisamos suportar essa aflição que muitas vezes vem por
professar essa fé maravilhosa em Cristo Jesus. Robert Murray, ele disse: o crente deve ser conhecido não apenas por sua paz e alegria, mas também por suas lutas e tristezas. Você é conhecido como crente por lutas, por tristezas, ou você é só aquele que é só vitória, né? Já viu aquele crente que é só vitória? Ele não conhece o que é luta, ele não sabe o que é sofrimento. Para mim, ele está fora de órbita. Então, meus irmãos, nós precisamos nos fortalecer nesta graça de Deus, nas promessas de Deus, porque quando vem o sofrimento, quando vem a luta, nós, eu e você, precisamos estar fortalecidos para não recuar. E aí, gente, tem algo maravilhoso. Vocês já viram que tem 366 promessas na Bíblia, falando exatamente assim para mim e para você que crê: não temas. 366 promessas. E por que 366 promessas? Uma promessa para cada dia. Quantos anos tem? Quantos dias tem o ano? 365 dias. Mas tem uma promessa a mais. Por que tem uma promessa a mais? Tem o ano chamado bissexto, que a cada 4 anos, presta atenção, a cada 4 anos é acrescido um dia no mês de fevereiro. A cada 4 anos é acrescido um dia no mês de fevereiro, e temos o dia 29 de fevereiro. E por que acontece isso? Quando você estuda um pouquinho astronomia, você vai ver que os aparelhos, telescópios que os cientistas têm, que sonda o universo, então você vai aprendeu isso quando estuda física. A Terra, ela tem um movimento chamado translação. Ela faz um giro em torno do Sol. E esse giro chamado translação leva exatamente o quê? 360 dias, só que 365 dias, mais 5 horas, mais 48 minutos, mais 46 segundos. Então há uma sobra na translação do planeta Terra ao redor do Sol durante o ano. Então passou um ano, passou o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, acumulou-se o que? Aproximadamente 24 horas. Para compensar essa diferença, então, após 4 anos, é acrescido um dia para compensar essa diferenciação, chamado o ano bissexto. Deus é soberano, Deus é o Senhor da história. Lá atrás ele já sabia disso, por isso ele colocou mais uma promessa, 366 promessas. Não temas para o dia 29 de fevereiro, para a glória dele e para aqueles que creem nele. Amém, gente? E o terceiro conselho para a gente cumprir o chamado de Deus é pregar o Evangelho de Deus. Fale comigo: pregar o Evangelho de Deus. Mais uma vez. Veja a parte C do versículo chave que nós estamos meditando. O que diz a parte C? Diz assim: faze a obra de um evangelista. Faze a obra de um evangelista. Esse é o conselho, o terceiro conselho que ele dá naquele tempo para o jovem pastor Timóteo: pregar o Evangelho de Deus. E aí, observem, você que está com a Bíblia aberta,
no início, verso 1 e 2, ele fala o seguinte: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Verso 2, o que é que ele diz, gente? Que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Veja, irmãos, que o apóstolo Paulo então, ele está jurando por Deus, jurando pela salvação em Cristo Jesus. Ele está falando para aquele jovem Timóteo: olha, eu conjuro-te diante de Deus, diante de nosso Senhor Jesus, que pregue a palavra. Conjuro-te diante do Deus vivo, conjuro-te diante de nosso Senhor Jesus, porque Ele vai voltar, e na sua vinda Ele vai julgar os vivos e os mortos, segundo o Evangelho. Que pregue o Evangelho, que anuncie o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Amados, nós não podemos perder a oportunidade. A igreja não pode perder a oportunidade. A igreja precisa atender esse chamado. Você e eu precisamos atender esse chamado, gente. E para atender o chamado da evangelização, segundo esse conselho aqui, nós precisamos romper conosco mesmo. Nós precisamos romper conosco. Eu preciso romper comigo para mim anunciar o Evangelho. Ah, meus irmãos, quantas ferramentas que Deus tem nos dado para compartilhar o Evangelho. Às vezes, você não tem capacidade ou coragem de chegar para uma pessoa e falar para a pessoa da salvação em Jesus. Mas, meu irmão, minha irmã, você tem as redes sociais, você tem tantos vídeos de pregadores, pregadoras, que você pode compartilhar com a tua família, você pode compartilhar com um amigo, mas muitas vezes, grande parte dos crentes não faz isso. Meu irmão, minha irmã, não sejamos negligentes nesse chamado. Utilize as redes sociais. Você tem vergonha de compartilhar pessoalmente? Use as redes sociais. Tanta mensagem de evangelismo. Use as redes sociais da igreja congregacional. Temos as mensagens. Use, compartilhe. Mas parece que muitos na igreja estão dormindo para esse conselho. Faze a obra de um evangelista. O conselho é para mim, o conselho é para você. Faze a obra de um evangelista. Meu irmão, minha irmã, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Jesus vai voltar, vai julgar os vivos e os mortos. Precisamos pregar essa palavra. Wesley Duell, ele disse: um cristianismo sem paixão não apagará o fogo do inferno. E novamente o comentarista Matthew Henry, ele diz: considero maior felicidade ganhar almas para Cristo do que montanhas de ouro e prata para mim mesmo. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, por toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo já foi dado à igreja, o Espírito Santo já foi derramado na tua vida, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo já te ungiu para você pregar, para você ser testemunha, para você anunciar que há salvação, que há solução, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta o ser humano da escuridão, da vida eterna, que vale a pena servir ao Senhor Jesus. É tempo de a igreja se levantar na obra da evangelização. Nós não podemos perder a paixão. E nós temos os 2 ídios, após a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15 e 16, o Senhor Jesus, ele aparece ressuscitado para os discípulos, e ele fala o seguinte: ide e pregai o Evangelho
a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mateus 28, 18 a 20, ele aparece ressuscitado novamente. E aí, faz uma declaração para os discípulos amedrontados: é-me dado todo o poder, no céu como na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nós precisamos atender a esse chamado. Nós precisamos ser obedientes, como eu falei no início da pregação, na minha introdução. Foi por causa dessa obediência, desse amor, que o apóstolo Paulo sofreu, mas cumpriu o ministério. Nós precisamos então obedecer ao chamado da pregação do evangelho. A igreja de Atos é uma igreja que atendeu o chamado. E vocês vão ver que manual de missões, o maior manual de missões já escrito, conforme vários teólogos estudiosos, é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o maior manual de missões já escrito. Meus irmãos, naqueles 30 anos, aqueles crentes perseguidos, embaixo de luta, eles evangelizaram o mundo antigo todo, o mundo civilizado todo, de forma que o apóstolo Paulo fala que não houve criatura abaixo do céu que não ouvisse essa palavra. E nós hoje, com tantos mecanismos, irmãos, mas estamos presos no nosso mundo, estamos reclusos em nós mesmos, parece que perdemos a empatia pelo nosso próximo, parece que só pensamos no nosso dia a dia, em nós, e nos esquecemos do nosso próximo, que precisa com urgência da mensagem de salvação. Se ele vai crer, se ele não vai crer, é problema dele, mas eu e você temos uma missão a cumprir, um chamado, que é anunciar o evangelho. E o último conselho que eu vejo do apóstolo Paulo aqui a esse jovem pastor Timóteo é exercer plenamente o ministério que Deus nos deu. Vamos lá repetir comigo? Repitam: exercer plenamente o ministério que Deus nos deu. Mais uma vez com força: exercer plenamente o ministério que Deus nos deu. O que diz a parte final do texto-chave da meditação? Não, a parte final. Cumpre o que, irmãos? Cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Fale, Johnny, fale para o Abimael: cumpre o teu ministério. Vertinho, fale para Brena: cumpre o teu ministério. Garota, você, não olha para trás não, Carol, é você mesmo. Fale para sua mãe aí: cumpre o teu ministério. Você olhe para o lado e compartilhe: cumpre o teu ministério, mas com autoridade. Fale com autoridade. Amados, precisamos exercer plenamente então o ministério que Deus nos deu. 2 Timóteo 2,15, o que diz? Procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Irmãos, meu irmão, minha irmã, está prestando atenção aqui? Procure
apresentar-te aprovado, como um obreiro, uma obreira que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Capítulo 1, versos 6 a 9 de 2 Timóteo diz assim: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. É tempo de despertar o dom que Deus te deu. É tempo de você se levantar na igreja local, assumir um ministério, assumir um compromisso. É tempo de você despertar o dom que Deus te deu pelo derramar do Espírito Santo na sua vida. E o verso 7 ele diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus, irmãos, nos deu um espírito de fortaleza, de poder, de amor, de moderação, para que eu e você possamos exercer, cumprir o ministério. E o verso 8 ele diz o seguinte: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Verso 9, parte A, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Irmãos, eu estou concluindo essa palavra. Nós então não podemos nos envergonhar do Evangelho. Sabe por quê? Foi o Evangelho que nos salvou, verso 9, e chamou a mim e a você para uma santa vocação. Ele nos vocacionou para a salvação e anunciar essa salvação. Gente, essa vocação de Deus para mim e para você é algo santo. É a maior riqueza que eu e você podemos ter, ser embaixadores do Deus vivo aqui na terra, cumprir, exercer plenamente o ministério que Deus nos deu. 1 Coríntios 12, 4 e 6, e há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas tudo é Deus que opera tudo em todos, porque o Espírito é dado a cada um para o que for útil. A um a palavra da sabedoria, a outra a palavra do conhecimento, a outra a palavra da ciência, a outros dons de curar, a outra a profecia, a outra variedade de língua, a outra interpretação de línguas. Ele revestiu a igreja com os dons, com os ministérios, para que eu e você sejamos usados por Ele para glorificar o nome dEle, libertar homens e mulheres da escuridão, das trevas, e tornar homens e mulheres como cidadão do céu. Ele nos deu esse privilégio. E John Henry, do século passado, retrasado e passado, considerado um dos maiores pregadores do Evangelho da língua inglesa, ele disse algo comovente. Ele disse: o ministério que nada custa, nada realiza. Ah, meu irmão, se você não se esforçar, se você não romper, se você não se levantar na força de Deus, olhando para Jesus, se você não se erguer como um varão, uma varoa de Deus, não vai ter jeito. O diabo vai te impedir, você não vai fazer a obra de Deus. Não tem jeito. Tem batalha, tem luta, tem sofrimento, tem dor, tem oposição, mas vale a pena servir esse Deus, vale a pena fazer a vontade desse Deus maravilhoso. Então você aprendeu nessa noite que para atender ao chamado de Deus, você aprendeu sobre 4 conselhos. O primeiro conselho: vigilância total na nossa vida
cristã. O segundo conselho: suportar as aflições referente ao ministério. Terceiro conselho: pregar o evangelho de Deus. E o quarto conselho: exercer plenamente o ministério que Deus nos deu. Fiquemos de pé. Se você quer orar comigo